Mulher, no vídeo de hoje eu vou te revelar aqui 3 dicas para você conseguir controlar a vontade de comer doce sem que você passe vontade. E para isso eu vou abrir esse conteúdo aqui com alguns pontos que eu considero relevantes para que no final você saia com essas 3 dicas bem claras e direcionadas para você começar a implementar. Então, o que você vai aprender e ver nesse vídeo de hoje? Os 3 tipos de vontade de doce, tá? Isso aqui eu considero os mais importantes, porque não adianta eu falar sobre dicas ou estratégias e o guia completo aqui para você, se você não entende da onde está vindo essa vontade de doce, qual é o tipo de vontade de doce que você está tendo. Então nós iremos falar sobre esses 3 tipos. Eu vou falar para você um erro grave que 95% das mulheres cometem e que você não deve mais cometer. Parar de cometer esse erro aqui é 50% do caminho já solucionado. E por fim, a gente vai entrar nessas 3 dicas nesse guia. Eu não sei como você vai levar isso, tá? Mas eu vou falar sobre alimentação, eu vou falar sobre suplementação e sobre os melhores horários para você comer doce. Ou seja, você vai ter um guia, tá? Mas se você quiser levar isso aqui como dica, como estratégia, enfim, não importa. O que importa é que no final você vai realmente sair daqui entendendo mais do que você está entendendo agora e solucionando esse problema. Bom, vamos lá. Da onde que eu tirei isso, né? É muito comum eu estar fazendo atendimentos onde as pacientes chegam para mim e falam: Lucas, a minha maior dificuldade é o doce. Eu não consigo ficar sem comer doce. Sempre que eu começo uma dieta, eu fico sem comer o doce e aí eu não aguento, eu me vejo comendo, sei lá, uma barra de chocolate. Ou então eu acabo conseguindo ficar ali sem comer doce durante uma semana, 2 semanas, só que tem sempre um momento específico que eu não consigo dizer não. Então, é uma dificuldade que muitas mulheres têm, só que você vai ver aqui como isso aqui que eu vou te passar é poderoso, porque todas as minhas pacientes que aplicam essas estratégias, essas dicas, esse guia aqui que eu vou te falar, elas conseguem acabar com a vontade de comer doce e ainda conseguem emagrecer. No final do vídeo eu vou te mostrar 2 casos poderosos, resultados assim, fantástico. E eu vou mostrar para você tanto o resultado quanto o depoimento delas falando, tá? Para você ver como isso realmente funciona. Que deu muito certo e eu tenho certeza que vai dar certo para você. E para a gente começar esse conteúdo e toda a implementação dessa estratégia, eu preciso mostrar para você os 3 tipos de vontade de comer doce, porque grande parte das mulheres não sabem disso. As mulheres que chegam até mim, principalmente, nunca tinham ouvido alguma dessas vontades, tá? Alguns gatilhos que levam a essas vontades e outras não conseguia perceber qual era o tipo de vontade. E, obviamente, quando a gente sabe disso, fica muito mais fácil a implementação estratégica, tá? Então, quais são os 3 tipos de vontade que existem hoje? Bom, primeira é uma vontade emocional, né? Então, você, em algum momento da sua vida, isso acontece geralmente quando você é criança, tá? Mas em algum momento da sua vida você ficou chateada, você estava triste, entediada, ansiosa, e aí você foi lá e comeu um doce, comeu alguma coisa que te trouxe um prazer. Geralmente isso tem muita associação com o açúcar, né, contido num alimento. E aí a gente vai ter chocolate, a gente vai ter bala, a gente vai ter qualquer tipo de alimento voltado que tenha um açúcar. Então a gente vamos englobar como um doce. E aí quando você comeu esse alimento, naquele estado que você estava, você ficou bem. Você sentiu um prazer, você sentiu uma satisfação, aquele tédio, aquela tristeza, aquelas emoções que estavam ali predominando, elas literalmente diminuíram ou elas sumiram. Então, naturalmente, existiu um gatilho sendo acionado que foi o seguinte: todas as vezes que você sentia aquela determinada emoção, o teu cérebro acionava um gatilho, uma lembrança de que quando você tem um doce, quando você come um alimento que tem um açúcar, você vai automaticamente sentir vontade de comer aquele alimento, porque ele vai te gerar aquele prazer, aquela satisfação, aquele bem-estar. E hoje a ciência ela traz até dados interessantes sobre o efeito do açúcar no nosso cérebro. Eu estou deixando aqui na tela agora uma imagem mostrando como o açúcar ele tem um efeito semelhante e até mais potente
do que a cocaína. E aqui a gente tem um cérebro, né, com uma coloração mais clara sobre o efeito do açúcar no cérebro e do lado a cocaína. E você vai ver que aqui no do açúcar, essa cor está mais clara, ou seja, o efeito do açúcar no cérebro é mais forte do que a cocaína. Então, esse vício, essa vontade louca, essa necessidade pelo doce ou pelo açúcar, tem efeitos comprovados hoje pela ciência, pelo efeito emocional, o efeito fisiológico que ele causa em nós. Então, essa é a primeira vontade, tá? Existe um aspecto emocional. E eu posso te dizer que a grande parte das mulheres estão aqui. Porque se a gente for parar para pensar hoje, se você está com sobrepeso, se você não veste as roupas que você gosta, se você vive irritada, vive chateada com o seu corpo, enfim, você está com uma vida que não está te agradando, você concorda comigo que você está vivendo muito mais num cenário triste e, obviamente, se você vive triste, é natural que você vai buscar coisas que te dão prazer. E a comida é uma das primeiras coisas que nós vamos buscar, seja por conta já de ter um gatilho, como eu te expliquei, e também pela facilidade que existe hoje de você ter acesso a alimentos extremamente palatáveis, alimentos que têm açúcar, que são gostosos e prazerosos. Então, esse aqui é o primeiro tipo de vontade, tá? Mas as outras duas também são muito relevantes e muitas das vezes está englobado aqui também, e é aqui que muitas das mulheres não conhecem ou nunca tinham ouvido ou percebido isso. Mas a segunda vontade de comer doce, ela vem por uma questão hormonal. Existe um hormônio que vai conduzir você a estar com essa vontade, a ter uma necessidade de querer ficar comendo doce com mais frequência. Quando esse hormônio está desequilibrado, as chances são que você fique mais suscetível a isso. E esse hormônio se chama insulina. A questão é que não é o hormônio o grande culpado, mas é quando você começa a ter uma resistência a esse hormônio, o que a gente conhece também como pré-diabetes. E só para você entender como que isso ocorre, é muito simples. O que esse hormônio é responsável? Ele é responsável por pegar a glicose do sangue e colocar dentro da célula. É literalmente isso que ele faz de uma forma bem simples. Então, quando você come um alimento, né, principalmente fonte de carboidrato, ou seja, de açúcar, de glicose, você vai ter um aumento de glicose na tua corrente sanguínea, e aí o teu corpo automaticamente vai observar o seguinte, ó, tem muita glicose disponível, então vamos colocar para dentro da célula. E aí o que acontece? Ele libera a insulina, né? A insulina é como se fosse uma chave para abrir um cadeado que está dentro da célula. E aí você tem essa liberação de insulina, essa insulina ela vai lá, essa chave ela vai abrir o cadeado da célula e automaticamente aquela glicose que está no sangue vai entrar dentro da célula, ou seja, vai energizar, vai colocar energia dentro daquela célula. E a partir disso, obviamente, você vai utilizar aquela energia, certo? Agora, quando você tem uma resistência à insulina, quando você está com uma pré-diabetes, o que acontece? Você está liberando muita insulina, sempre. E aí você começa a ficar resistente, ou seja, aquela chave ela já não consegue mais abrir os cadeados com facilidade. Então, nesse caso, você não consegue ter tanta glicose entrando nas células. E aí o que acontece? Essas células elas ficam vazias, ou melhor, elas não possuem tanta glicose disponível. E aí quando isso acontece, qual a informação que o corpo ele recebe? Se tem células, vamos botar assim, se tem células aqui no teu cérebro que não estão tendo um carregamento de energia o suficiente, ele vai entender o seguinte, ó, eu estou sem energia. Eu preciso de energia. E aí automaticamente você vai começar a ter sinais sendo encaminhados para o seu corpo que você precisa consumir energia. E aí é onde você começa a sentir vontade e desejo por comer alimentos que geram energia rápida. E quais são os alimentos que vão gerar energia rápida? São alimentos ricos em açúcar. E nesse caso você fica naquela vontade ou necessidade de querer ficar comendo açúcar, justamente porque o seu corpo ele está entendendo que está faltando energia nas células do seu organismo. Só que está cheio de energia. Só que essa insulina ela não está fazendo o papel dela, ela não está conseguindo fazer o papel dela. Então, mulheres com resistência à insulina vão
ter maior vontade de comer doce por conta desse desequilíbrio. Essa é o segundo tipo de vontade de doce que afeta muitas mulheres e poucas sabem disso. E existe um terceiro tipo, que esse aqui é o que eu mais considero assim o oculto, é o que menos mulheres sabem disso e atuam de forma silenciosa, agravando todo um problema que no longo prazo pode assim, ser fatal, tá? Que é o quê? É a vontade de doce causado pelas bactérias intestinais, as bactérias ruins. Inclusive, esse estudo aqui ele já comprova isso. A ciência já tem comprovação, já foi estudado como que as bactérias ruins influenciam na vontade e no desejo por comer doce. Ou seja, é bem capaz de hoje você tá com uma inflamação no intestino, principalmente se você tem mais de 40 anos, se você tá com sobrepeso, né? E essas bactérias elas estão influenciando você de comer doce. Isso acontece por quê? Muito simples também. O nosso intestino ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Então, essas bactérias elas começam a produzir determinadas substâncias que vão ser direcionadas para o nosso cérebro, levando nós a ter vontade. Por que isso acontece? Porque elas se alimentam de açúcar. Então, a partir do momento que elas, por exemplo, ficam sem essa disponibilidade nutricional delas, né? Se elas começam a passar fome, elas naturalmente vão fazer o quê? Vão fazer com que você vá atrás desse tipo de alimento. E é muito interessante porque, com muita frequência, eu recebo mulheres falando assim, Lucas, caramba, eu não sei o que acontece, cara, dá uma vontade louca às vezes de comer doce. Isso inclusive, tem muitas mulheres que sentem essa vontade à noite. Eu falo assim, cara, eu sinto uma vontade de ficar comer alguma coisa doce. Às vezes isso é depois do jantar, ou é um pouco antes de dormir, eu não sei o que acontece. Cara, mexe comigo e eu não me aguento. Eu acabo indo lá com um biscoito, ou como um chocolate. Sabe, é uma coisa assim, incontrolável. Obviamente que não era uma única coisa, mas quando a gente olha para o estado de uma pessoa que está hoje com sobrepeso, está com uma inflamação instalada, a gente vai ter todos esses três elementos, esses três tipos de vontade colaborando, né? E aí acaba que se intensifica e fica realmente uma coisa assim, fora de controle. Mas entender isso é importante porque agora você já sabe que essa vontade, essa dificuldade que você tem de se controlar com doce não é uma questão de força de vontade, de não ter disciplina. Não é uma questão propriamente sua, da sua identidade em si, mas é uma questão interna, biológica, hormonal, que está comprometendo você de conseguir ter um tipo de comportamento, né? Fazendo com que você tenha esse descontrole. E é muito importante você saber disso, porque muitas das vezes você pode associar essa dificuldade com uma questão sua. Eu amo doce. Eu já fui essa pessoa. Eu já me considerei um cara que adorava doce e essa vontade era uma característica minha. Né? Sabe aquela coisa? Eu gosto mais de salgado do que doce. Às vezes a gente rotula, né, algumas coisas sobre a gente que é como se fizesse parte da nossa identidade. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre serei assim. Né? E isso é uma ilusão, isso é muito preocupante e nós temos que ter muito cuidado, porque quando você traz essa associação de que você ama doce, que você é uma formiguinha, que isso faz parte de você, você não dá a devida atenção para esse desequilíbrio, porque você está associando isso com você, sendo que, na verdade, tudo isso que você sente com o doce, essa dificuldade, é uma questão interna. E quando você não olha para isso, o que acontece? Vai piorando cada vez mais o teu quadro biológico, o teu quadro fisiológico. E aí o que acontece? Você fica mais inflamada. Essa inflamação te gera vários outros problemas. Hoje a gente já vê que a inflamação crônica, né, que é uma inflamação de longo prazo, leva pessoas mais velhas a ter doença de Alzheimer, Parkinson, né, questões mentais. No corpo, você obviamente fica com muito mais vulnerabilidade de ter um câncer, porque o câncer, né, a célula cancerígena, ela se alimenta de açúcar. Você começa a ter maiores riscos de desenvolver um problema cardiovascular, principalmente entupimento pelo entupimento de artéria, né, porque excesso de açúcar vai aumentando a tua gordura e você, obviamente, aumenta, né, o entupimento de artéria e isso pode te levar a ter
um problema cardiovascular. Além disso, você também começa a ter um problema de gordura no fígado, tá? Porque você também vai concentrando essa gordura lá no teu fígado, isso pode, enfim, transformar numa cirrose não alcoólica, entre vários outros problemas. E, obviamente, você vai tendo um aumento de peso gradativo no longo prazo. Então, passa-se 10 anos, você está engordando e dentre todas as tentativas de emagrecimento que você tem, a única coisa que você consegue é estar cada vez mais pesada. Por quê? Porque você ignorou ou não deu a devida atenção para essa vontade de doce que vem se manifestando, porque você associou isso com uma coisa sua, uma característica sua. E aí, qual é o grande erro que você deve parar de cometer? Porque é bem provável que você já fez isso. Eu já cometi muito esses erros e depois que eu entendi isso, eu consegui arrumar uma solução na qual não só me ajudou, mas ajudou todas as pacientes que chegam até mim com esse problema. Mas o maior erro que as pessoas cometem, e eu fui uma dessas pessoas, é querer tirar o doce. É querer tirar o chocolate. É chegar e falar o seguinte, olha, eu vou começar a emagrecer e eu vou tirar o açúcar. Eu vou parar de comer o chocolate. Eu vou parar de comer, sei lá, aquele doce que você tem o costume de comer. E aí você, num primeiro momento, você consegue fazer isso, né? Teve uma vez que eu fiquei quase 8 meses sem comer uma doce. Eu não colocava nada de açúcar na boca. Acho que foi em torno de 6 a 8 meses. A primeira vez que eu fiz isso, as primeiras vezes foram 3 meses, 2 meses. Ou seja, é um tempo considerável. Só que, depois, eu tive compulsão. Todas as vezes que eu consegui ficar sem o doce durante um tempo, eu tive compulsão. Isso é muito comum e muito normal de acontecer porque quanto mais tempo você se desvincula daquele efeito, maior será quando você comer. E mais você quer por conta dos efeitos no cérebro, como a gente viu. Então, você meio que perde o controle. Você quer cada vez mais aquele efeito. É como se fosse uma droga. Então, tirar é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque isso vai, em algum momento, conduzir você a ter essa compulsão. Ou a ter esse descontrole. Quando eu falo compulsão, eu não estou me referindo necessariamente a você sair comendo que nem uma draga sem controle. Não, às vezes você não estava comendo nada, você vai lá e come uma barra de chocolate, né, de uma vez. E aí no outro dia você come outra, sei lá, você come 3 pedaços de bolo. Você sai comendo de uma forma descontrolada. Isso já pode ser considerado uma certa compulsão. E aí você começa, a partir desse comportamento, né, vamos botar assim, um comportamento exagerado, um comportamento compulsivo, a ter um efeito agudo na tua saúde muito ruim. Isso vai te gerar um problema muito severo no desequilíbrio da tua insulina, no desequilíbrio dos teus hormônios de fome de saciedade, no teu metabolismo. Então você começa a ter um problema, vamos botar assim, biológico, que vai agravar muitas coisas no teu dia a dia. Então você começa a ficar com baixa energia, mal-humorada, irritada, sem paciência. Você começa a ter um sono comprometido, você começa a ter alterações emocionais ao longo do dia, onde uma hora você está feliz, a outra hora você está irritada, mal-humorada, sem paciência. Por quê? Tudo por conta desse consumo descontrolado, vamos dizer assim, do açúcar. Tá? Então, não tire o doce. Pare com isso. Porque quando você entra nesse caminho, é um caminho que não traz bons resultados no final das contas. Seja no aspecto emocional, seja na parte física e até na parte social também. Isso impacta muito. Tá? Bom, vamos entrar então aqui na dica, ou na estratégia, ou guia, sei lá. Enfim, isso aí, o rótulo que você quiser utilizar, fica a seu critério, mas eu quero trabalhar com 3 coisas, que é o que eu faço dentro do meu protocolo com as minhas pacientes, que fez com que elas tivessem... Eu vou trazer aqui essas duas aqui, ó. Essa aqui é a Tânia. Ela eliminou 10 quilos. Essa transformação aqui foi em 3 meses que você tá vendo, tá? Sem abrir mão do doce. Tinha lá o chocolatinho que eu coloquei pra ela. Eu vou colocar depois aqui no final desse vídeo o depoimento dela. E ela ficou abismada porque ela não comia chocolate. Ela não podia. Falaram pra ela na época que ela não podia comer doce. E aí quando ela viu lá que tinha um chocolatinho, né, bem estratégico, ela ficou assustada. Mas eu falei pra ela, segue porque você vai... só confia em mim, segue que você vai conseguir emagrecer e você não precisa abrir mão do doce. E ela seguiu e ela teve esse resultado. E teve a Ana, que também foi uma outra paciente que começou a aplicar a estratégia que eu passei, começou a comer o doce e teve esse resultado também. No final eu vou deixar o depoimento dela para você ver. Então,
Vamos trabalhar com alimentação, suplementação e melhores horários estratégicos para você introduzir o doce. Alimentação, eu sempre gosto de trabalhar com duas formas estratégicas quando a gente entra na parte alimentar. A primeira é muito simples. Cara, você tem que ter o seu doce. Tá? É sempre importante você entender que hoje, se você está com essa dificuldade, você está em desequilíbrio. Então você precisa regular isso. Então se você está naquela situação que você come e depois não come porque você não tem vontade e fica nessa flutuação, a gente tem que regular. Como que a gente regula? Doce todos os dias. Todas as pacientes que chegam na consulta e falam isso para mim, eu falo assim, ó, vamos comer então doce todos os dias. E obviamente que eu adapto isso para cada paciente, mas geralmente a gente coloca ali uma porção de chocolate todos os dias. Eu falo para elas, independente se você tem vontade ou não, você vai comer todos os dias. E é interessante que todas elas, em torno de 15 a 20 dias, elas falam, Lucas, aquela vontade que eu tinha sumiu. Você vai ver a Ana falando sobre isso. Por quê? Porque, primeiro, a gente não proibiu. Segundo, a gente regulou. Então, o alimento, quando ele se torna algo normal no teu dia a dia, o efeito dele diminuiu até pela questão de você saber que você não tem proibição. Esse é outro negócio interessante do cérebro. Quando você fala que você não pode uma coisa, é aí que você quer comer. Porque o proibido é mais gostoso. Então é natural você ficar naquela vontade. Isso acontece muito quando você fala assim, agora eu vou começar uma dieta. Pronto, no outro dia você tem vontade de comer tudo aquilo que você não pode comer e que você nem comia, mas só porque você não pode, você tem vontade. Então, isso ajuda muito. Essa padronização do doce, todos os dias. Tem um horário certo para você fazer isso e eu vou te falar na sequência. Mas a outra estratégia é uma coisa que eu faço muito comigo, que deu muito certo, funciona demais e eu repliquei isso para as pacientes com essa dificuldade, que é o quê? É estar sempre priorizando colocar refeições que são doce. Eu vou te dar um exemplo disso. Dentro do meu protocolo, e eu falo aqui muito nos meus conteúdos, eu trabalho com uma rotina alimentar de 5 refeições. Tá? Eu defendo muito isso. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui falando sobre a rotina de 5 refeições para você entender mais. Mas quando a gente trabalha essas 5 refeições, obviamente eu tenho o quê? Maior oportunidade de estar comendo no dia. E quando eu coloco, ou melhor, quando eu escolho que essas refeições vão ser doce, eu aumento a minha oportunidade de estar comendo algo doce. E quando eu falo de escolher refeição doce, o que eu quero dizer? Por exemplo, de manhã cedo, você pode comer, sei lá, um pão com ovo, uma tapioca com ovo, ou você pode, por exemplo, fazer uma panqueca de banana com geleia. Você pode fazer um mingau de aveia. Você pode fazer um iogurte com frutas e granola. Veja, são opções de doce. São saudáveis, são super nutritivas, ajudam no teu emagrecimento e traz aquele paladar doce. Esse paladar doce, ele faz muita diferença, porque é algo doce. E se você é uma pessoa que gosta de doce, você sabe o quão diferente isso é. Então, se eu no café da manhã eu faço uma refeição como essa, né, mais doce, aí depois eu tenho uma segunda refeição, que a gente pode colocar, por exemplo, uma fruta, também é doce, né? Aí no almoço eu vou e como a minha refeição, e aí eu vou colocar lá de sobremesa o meu chocolate, né? Então eu vou ter uma sobremesa, ou seja, eu vou ter mais outro estímulo doce. À tarde, a gente tem outra refeição. Aqui é uma outra oportunidade que eu posso ter de colocar o quê? Uma refeição doce. Então aqui à tarde eu posso fazer, novamente, se eu fiz uma panqueca aqui de manhã, à tarde eu posso fazer um iogurte com fruta e granola. Ou se eu fiz o iogurte aqui, eu posso fazer a panqueca aqui. Veja, eu tenho possibilidades. Obviamente que eu estou trazendo aqui alguns exemplos que eu trabalho, mas existem vários outros exemplos que você pode trabalhar de refeições doce. E depois no jantar, eu vou ter a minha alimentação normal, né? Geralmente eu coloco comida ou geralmente eu coloco um tipo de lanche para o jantar, depende da paciente, mas eu vou lá e coloco, por exemplo, uma porção de fruta. Isso também já ajuda, já quebra um pouco aquele ciclo. Então, a alimentação, quando ela traz essa estratégia, não tem uma paciente que segue isso aqui que não sente diferença na vontade de comer doce. E aí, aqui entram várias coisas, né? Essa rotina alimentar, ela propicia eu ter maior estímulo de doce, isso diminui. Essa rotina alimentar aumenta a minha capacidade nutricional, que vai ajudar a desinflamar meu intestino, que vai ajudar, em outras palavras, a eliminar as bactérias ruins, então eu já vou diminuindo a vontade que vem dessas bactérias. Essa rotina alimentar, ela me propicia o quê? Saciedade.
quando eu tenho saciedade, eu tenho menos estímulo, menos vontade e desejo por comer doce, que vem muitas das vezes por conta da fome. Então isso também regula. Isso aqui por si só já tem um efeito drástico, tá? Mas eu também trabalho com um suplemento, na verdade. Talvez você já tenha ouvido falar que picolinato de cromo é muito bom para a vontade de comer doce. E a verdade é que a ciência hoje não traz comprovações sobre o efeito da diminuição do doce, tá? Muito disso é uma questão psicológica. Quando a paciente tem isso em casa, eu utilizo, mas eu não falo para ela comprar. Um suplemento muito poderoso que realmente vai ajudar nessa vontade de doce, porque ele atua diretamente na melhora da resistência à insulina, é a berberina. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, se você quiser adquirir esse suplemento. Vou deixar um link aqui da Amazon para você adquirir diretamente uma marca boa, dá para você utilizar e você pode utilizar 400 miligramas. Você vai ter que ver a dosagem lá no suplemento, mas é o suficiente e você vai usar esse suplemento junto com as principais refeições. Almoço e o jantar. São os dois momentos que você utiliza ele e qual vai ser o efeito deles. Ele vai ajudar você a absorver aquela glicose e colocar dentro das tuas células. Ou seja, você vai energizar as células, vamos dizer assim, né? Facilita esse processo. Então você diminui as chances e possibilidade de você ficar com as células sem energia, trazendo aquele estímulo e vontade de querer ficar comendo doce. Então isso ajuda muito, tá? É cientificamente comprovado o uso da berberina como uma melhora de resistência à insulina. Inclusive tem estudo mostrando que a berberina ela tem os mesmos efeitos que o glifage, que é o medicamento utilizado por pessoas que têm diabetes ou resistência à insulina que os médicos passam. E a berberina, obviamente, é natural, ou seja, tem um efeito... tem basicamente nenhum efeito colateral comparado a remédios, tá? Então essa suplementação é boa, eu utilizo e passo para os meus pacientes. E a questão dos horários. Existem horários que são mais favoráveis você estar comendo doce, que vai ser mais utilizado e menos acumulado. Quais são esses horários? Primeiro, se você quiser comer um doce, isso aqui serve para qualquer momento, seja para a tua alimentação do dia a dia, ou seja para casos específicos. Poxa, eu quero comer um pudim. Minha mãe fez um pudim, minha sogra fez um pudim, não sei quem fez um pudim, eu quero comer um pudim. Como que eu faço? Sempre junto com uma refeição. Nunca troque doce por uma refeição. Por quê? Quando você come uma refeição, e aí aqui eu vou colocar o almoço, que eu considero o melhor momento para você estar comendo, porque o almoço ele vai ser completo. Você vai ter todos os tipos de nutrientes naquela alimentação e essa combinação ela vai diminuir a digestão do alimento. Então, quando você tem uma digestão mais lenta por conta de você ter lá naquele bolo alimentar fibra, carboidrato, proteína, gordura, você automaticamente vai ter uma absorção daquela glicose, daquele açúcar do doce de uma forma mais lenta. Então você não tem aquilo que a gente chama de pico de glicemia ou pico de glicose. Você não tem um aumento muito rápido da tua glicemia. Obviamente que isso vai estar muito ligado também à quantidade, por isso que você tem que estar sempre controlando, tá? Mas quando você come em quantidades controladas, você consegue diminuir esse pico de glicose. Você tem um menor pico de glicose, menores as chances de você ter um acúmulo de gordura. Então, sempre comer um doce com uma refeição. Segundo ponto. Como eu falei, preferência de horário. Cara, sempre no almoço, tá? Justamente por conta de ser uma refeição que você vai ter maior quantidade de nutrientes e também pelo horário do dia. O doce, o açúcar, ele precisa ser consumido de preferência de manhã cedo, né? Na parte da manhã, não de manhã cedo, 6 horas da manhã, né? Mas de manhã cedo, na parte da manhã, por quê? Porque você vai ter mais tempo para utilizar esse açúcar. Quando você come isso no final do dia, as chances de você utilizar isso são pequenas. Por quê? Porque o teu corpo ele já está num estado de descanso. O seu metabolismo, o seu organismo já está mais lento, porque ele sabe que você vai entrar num processo de sono. Então, se você se empanturra de açúcar, de doce à noite, pode ter certeza que você vai estar engordando. E eu sei que em alguns momentos, isso é inevitável, mas ter essa consciência já vai te ajudar a ter melhores ações. Então, se você sabe que você vai comer ali à noite, seja um aniversário, seja uma festa, seja qualquer coisa, você vai fazer o quê? Você não vai comer igual uma capivara raivosa. Você vai comer uma porção.
né? Você vai comer junto com uma refeição. Ou se você puder evitar e comer no outro dia, você come. Isso vai te ajudar. Então, esses são os horários. E tem um outro horário também que é muito bom, que é depois do exercício. Então, às vezes é à noite. Ah, Lucas, pô, eu vou ter um jantar à noite, eu posso então comer depois, eu posso fazer exercício ali antes de jantar? Pode. Isso é um ótimo momento também. Porque o exercício ele faz o quê? Ele utiliza a energia das tuas células, logo essas células vão ficar mais vazias, mais sensíveis, né, querendo energia. Então, quando você come um açúcar depois de um exercício, é natural que esse açúcar ele vai ser direcionado para as células e não ser armazenado como gordura. Então, é um outro momento também muito favorável para você estar comendo um doce, né, quando você tiver à vontade, ou enfim, específico, depois do exercício, vai te facilitar a estar utilizando e não engordando. Bom, essas são as estratégias, né, que eu utilizo, são formas que eu encontrei para melhorar essa questão do doce, ter mais controle sobre essa vontade quando ela se manifesta. Isso funciona muito, como eu mostrei para você, pacientes que tiveram grandes resultados com uma vontade controlada de doce, né? Elas tinham essa dificuldade quando chegaram até mim e depois começaram a aplicar o meu protocolo e aplicar essas estratégias, essas dicas, elas literalmente superaram e controlaram essa vontade de comer doce. Aqui no final do vídeo eu vou deixar o depoimento caso você queira ouvir e ver, né, elas falando. Mas se você quiser ter uma ajuda personalizada para desinflamar seu intestino, perder barriga, emagrecer de uma forma 100% natural, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu protocolo DDR, um acompanhamento nutricional personalizado, onde eu seguro na sua mão e construo toda a estratégia de planejamento para você conseguir perder barriga e emagrecer desinflamando seu intestino, tá? Só você clicar na descrição, entrar em contato lá no WhatsApp que eu vou te explicar tudo como funciona o protocolo e como ele pode te ajudar. Combinado? Se você gostou desse vídeo, curta para eu saber, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e que é louca por doce e não consegue controlá-lo e está querendo emagrecer. E se você ainda não é inscrito no canal, mulher, se inscreva porque toda semana eu posto conteúdo sobre emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal. Obrigado pela sua participação, eu te vejo no próximo vídeo. E eu lembro que na época eu falei pra você que o meu ponto fraco era o doce. E você não me proibiu do açúcar. E eu esperando isso, né? Antes de conhecer o seu método, eu já fui com a cabeça já. Falei, caraca, eu vou ter que cortar o pão, vou ter que cortar o açúcar, o doce. Aquela que você veio super tranquilo, com uma alimentação incrível, incrível, parecia uma mágica. Ó, você vai fazer desse jeitinho aqui, vai comer seu chocolate que você gosta ali. Eu não sentia vontade de comer doce em hora nenhuma mais. Foi quando você veio aqui e me indicaram você. E aí eu disse, não, eu não vou comer isso tudo que esse homem tá falando, não. Eu tô querendo perder. Como é que eu vou comer? Eu vou ficar gorda. Aí você falou, confia em mim. Me deu um voto de confiança. Eu digo, tá bom, vamos lá, vamos ver se dá certo. Aí no primeiro dia eu quase nem conseguia comer. Eu digo, a consciência é pesada de comer tudo aquilo. E eu digo, meu Deus, ainda comer chocolate depois do almoço. O chocolate estava zerado, eu não podia comer chocolate. Aí, de repente, eu comecei a ver meu corpo mudar. As calças que não fechavam, ou fechavam e ficavam aquelas gordurinhas ao redor, começou a fechar. A roupa que eu vestia quando eu mais jovem, começou a dar também. Aí eu parei e pensei, gente, a dieta está funcionando. Eu nunca pensei que uma dieta que eu comecei tanto naquela época me fizesse tanta diferença na minha vida. Eu nunca mais fiquei do jeito que eu era antes, mas sempre comendo tudo que eu gosto.